Questão 42. Analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda ao que se pede. Aí temos aí a primeira afirmação. A mediana é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Bom, se a gente for calcular a mediana de um conjunto de dados, a gente vai ter que colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, né, para a gente poder conseguir calcular a mediana, que no caso seria o valor central. Então, essa informação aqui, ela está correta, tá? Realmente, a mediana é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza, por ordem crescente ou decrescente. Então, a primeira informação está correta. Segunda informação, são exemplos de variáveis quantitativas discretas o número de filhos de um casal. Até aqui, tudo bem, né? A gente pode ter a contagem de um número de filhos de um casal. O casal pode ter um filho, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, e assim sucessivamente. E a escolaridade de uma pessoa. Bom, a escolaridade de uma pessoa já não remete uma variável quantitativa, né? Porque a gente está se referindo a uma qualidade daquela pessoa, ao grau de conhecimento. Então, ela não pode ser considerada uma variável quantitativa, né? Ao meu ver aqui seria uma variável qualitativa, uma variável de grau, né? A pessoa tem um primeiro grau, ou tem um segundo, ou tem um terceiro. Então, a gente não pode quantificar, tá? Essa informação aí da escolaridade de uma pessoa. Então, esse segundo item, essa segunda informação está incorreta. A terceira diz que quanto maior o desvio padrão, mais distantes os valores amostrais estão da média, ao passo que quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto. Então, olha só, o desvio padrão é uma medida de dispersão de dados, né? Enquanto a média, a moda e a mediana são valores de tendência central. Imagine o seguinte, se a gente fosse calcular o desvio padrão das notas de um aluno que tirou 5 no primeiro bimestre, tirou 5 no segundo, tirou 5,5 no terceiro e 5,8 no quarto bimestre. A gente teria um valor aí mais próximo de zero, se a gente fosse calcular o desvio padrão usando essas médias aqui desse aluno. Tá? A gente teria um valor mais próximo de zero. Agora, se eu pego um outro aluno que tirou 1 no primeiro bimestre, aí no segundo ele estudou pra caramba, tirou 8. Tirou 8. No terceiro ele deu uma relaxada, tirou 3 pontos. E no quarto, para ele não repetir de ano, ele estudou muito e tirou 9 pontos. Quando vocês forem calcular o desvio padrão desses dados aqui, utilizando lá a fórmula do desvio padrão, vocês vão encontrar um valor mais distante de zero do que desse primeiro exemplo aqui, tá? Então, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados dos valores da média, tá? Então, repare que aqui nós temos 5, 5, 5,5, 5,8, né? São valores ali bem próximos, uma coisa assim quase que homogênea, né? Seria totalmente homogênea se fosse 5, 5, 5, 5. Mas aqui eu botei 5,5, 5,8. Já aqui no segundo exemplo, nós temos aqui nota 1, nota 8, ó, totalmente disperso, né? Aí depois volta para o 3, depois sobe lá para o 9. Então, o cálculo do desvio padrão aqui vai ser algo assim um pouco distante de zero. Aí, isso nos remete que os dados aqui, eles são menos homogêneos, tá? Eles são mais dispersos. Então, a assertiva 3, quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Ao passo que quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto. Então, isso aqui está certo.
E a alternativa 4, a informação número 4, fala o seguinte: considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas, e a utilização da amostragem proporcional estratificada para a seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população, a amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. Espera aí, se são 60 meninos e eu quero 10%, né, dessa população, e eu estou pegando meninos e meninas, 10% de 60 seria 6 meninos. E 10% de 40 seria 4 meninas, né? E aqui no enunciado está falando que é 5 meninos e 5 meninas. Então, essa informação aqui, ó, está incorreta. Então, aí nós percebemos que a 1 e a 3 estão corretas, né? E a 2 e a 4 estão incorretas. Marque a alternativa correta. Letra A, uma assertiva é falsa? Letra B, 2 assertivas são falsas? Letra C, 3 assertivas são falsas? Letra D, todas as assertivas são falsas? A resposta correta dessa questão é a letra B.